Olá, pessoal, tudo bom? Então, o grande desafio é a gente tarologar nessas novas tecnologias com novos apetrechos e é bem divertido se sentir como se estivesse começando a sua primeira aula, né, numa primeira escola e fazendo bobagem e errando e depois dando muita risada, né, de algumas coisas trocadas. Então, no tarologar passado, eu achei que os números ficavam trocados, né? Mas não ficam. Não fica de ponta cabeça, porque é só uma visão que eu tenho aqui espelhada. Então, aí hoje, para a gente tarologar dessa quinta-feira, que já terminou, e aí já colocar o tarologar da sexta-feira, que ainda vai começar de madrugada, né? Já começou. Eu estou exatamente na virada e vou aproveitar para falar das viradas. Para mim, eu gosto muito mais assim de falar das viradas, é meu horário, né? Eu sou meio morceguinha e gosto de andar meio na noite, né? Isso já é uma tendência, um hábito antigo. E aí, nesse processo de isolamento e, enfim, de proteção de cada um, isso fica ainda um pouquinho mais acirrado. Então, a quinta-feira foi um dia 23/4/2020. E aí eu estou colocando a sequência aqui para todo mundo poder acompanhar o meu raciocínio. Então eu vou trazer bem para cá. O dia 23 a gente vai reduzir para 5. O 4 permanece 4. E o 2020, se eu colocar, tirando os zeros, o 2 e o 2, eu não reduzo. Então eu posso realmente sentir que esse é um ano especial com tudo que ele já se apresentou. E eu acho que o número 22 combina muito. Combina com essa energia de nova construção, de novas estruturas, de contenção, de regulação. E aí vamos nós. O 5 mais o 4, então, vai dar um 9. O 9 mais 22. 9 já é uma inspiração para o dia de transcendência, de intuição, de benevolência, um dia mais tranquilo, de uma busca mais espirituosa ou espiritual. Que mais? Bom, essa foi a primeira influência. Sempre o dia e o mês dá a primeira influência. E aí a gente junta com a influência do 22 do ano e a gente tem um 31. E 31 gera um 4. Então hoje também havia uma vibração 4 na finalização de toda a energia numérica do dia. Então, só para a gente lembrar, todos os envolvidos aqui vão gerar um envolvimento tarológico, né? Então, o baralho que eu vou usar hoje, para a gente falar um pouquinho disso, é o do Visconti, da família Visconti. Esse é um baralho que, na hora que foi reeditado, ficou muito bonito. São só os 22 maiores que vem nessa caixinha. Vem um booklet, vem um livretinho, né? Esse livretinho conta a história do baralho e dá as definições de cada uma das cartas, mas dá as definições das menores, porque existe o baralho completo. Mas aí está o baralho. Ele é muito bonito porque ele tem uma adoração muito forte, né? Ele é aquelas figuras bem de 1600, 1700, muito, muito bonito. 1400 e pouco, figuras ótimas. Então, que figura que continua cantando muito forte ontem, hoje, no ano todo, porque é a energia do 4, né? É a energia do imperador. Então, nós vamos falar de imperador esse ano até. Imperador é a questão de controlar, conter, guardar, de liderar. A liderança mais tradicionalista, mais estática, de movimentos contidos, de movimentos preservadores. Essa é a influência do número 4. Mas o ano é o ano 22. E o 22, nos baralhos modernos, ele muitas vezes pode ser o louco, então vai ser tudo assim, meio maluco, meio diferente, como também pode ser a própria carta do mundo, que significa o final de um grande ciclo e o início de um novo ciclo. A carta do mundo aqui, eu considero ela muito linda, muito bonita, né? Porque ela significa essa capacidade angélica ou, né, dos querubins de carregarem o mundo com a pontinha dos dedos da mão.
E lá está o mundo da época, né? Que é o próprio feudo. O feudo daquele momento, o feudo da família Visconti, possivelmente, né? Com todas as estrelas, com todo o zodíaco, com tudo que tem em volta, o símbolo do infinito pelo círculo, né? A roda que está sempre em movimento da vida. E o quanto é abençoado, né? O quanto o mundo é abençoado. É aquela chegada num momento melhor, no ápice da história toda da vida. E aí, tarólogo tá sempre com cartinha, viu, gente? É mania já, sabe? Eu não sei viver sem as cartinhas. E aí a gente tem, então, cadê meu número 4? Foi passear. Como assim, né? Então, cadê o imperador? Cadê o imperador? Daqui, 3. É o único cara de ponta cabeça. Bom, ele tá quase de ponta cabeça mesmo, né? Um ano bem diferente. Então, ele é um 4 com uma cara muito diferente, né? Porque ele vai ter na própria roupa, muito brocado, muito ouro, muito brilho. Ele vai trazer no chapéu essa figura bonita do emblema da águia, daquele que manda, que olha de cima. A barba e a figura de idade ou de respeito. Segurando na mão, como a Nossa Senhora de Montserrat também, o globo, o mundo, o infinito, mas com a cruz em cima dizendo, é na matéria que eu governo, né? Então, eu sou Deus na terra, é na matéria que eu governo. Então, o dia que passou, né? O dia que já acabou, já ficou para trás, era um portal 4 sozinho no final, né? Na soma toda. Claro que quando eu olho um dia, logo pela manhã, que é o que a gente vai fazer já com a data de amanhã, eu sempre falo para os meus alunos que para mim o importante é o enredo de números. Por quê? Porque está todo mundo lá, todo número que se apresenta ele tem algo para contar. Então não é para eu fazer de conta que ele não está lá. Então, por exemplo, o número 4 que nasce de uma soma 31, que foi o caso do dia que passou, né? Ele é um dia comum, alegre, leve, né? Com uma série de ações individuais, que gera então um dia comum dentro do mesmo estopo, dentro das mesmas histórias, um dia de certa forma parado, ou bem parado ou mal parado, ou tranquilo, onde tudo seguiria uma certa ordem, uma certa tranquilidade. Então aqui a gente tem lá no começo do dia, por exemplo, essa somatória aqui, o 23 que dá 5. Esse não é um 5 puro. É um 5 que vem de um 2 e vem de um 3. Ah, tá. Ele não vem de deu 5. Não. Ele é um 2, então tem algo meio tímido, meio mais introvertido, um pouco mais lento, intuitivo e algo comunicativo no dia de hoje, que se dariam as mãos para poder fazerem mudanças, transformações, novidades e curiosidades do 5. Tá? Então tudo isso compõe. Ah, outra coisa, se alguém perguntar aí, por que você não reduziu 22? Porque eu estou respeitando uma das leis da numerologia pitagórica, aonde os números dobrados, eles não são reduzíveis. O 0 não significa nada, porque na frente ele é nada mesmo. E quando ele está na frente do número tipo 01, 02, 03, 04, ele só está lá, como dígito. Ele vai ter potencialidades, ou ele vai dar potência para o número, quando ele fica depois do número. Então, 1, 0, 2, 0, 3, 0, que é o 10, o 20, o 30, o 40. Então, porque aí ele já deu força. Se tem 2 zeros, virou 100, dá mais força. Né? Então, aí tem as questões da onde o 0 cabe muito bem. Ele aumenta o número, ele potencializa o número. Então, quando a gente chega no 22, no 33, no 44, no 55, no 66, no 77, 88, 99, a gente não reduz. O que tem de importante é que esse ano, duplamente, a gente vai precisar um do outro. Esse ano, duplamente, o ser humano vai entender que ele depende de outro ser humano. Apesar de todo o nosso individualismo e modernidade, esse ano vai despertar em nós a percepção de que um ponto precisa do outro ponto para construir uma reta, uma comunicação,
trocar informação, auxiliar um ao outro. Isso é muito do 2, tá? Então tá, a madrugada virou, o dia virou, né? E como eu tinha muita coisa para fazer, não tive como fazer diferente, a não ser fazer só agora, na virada da madrugada, a conversinha do tarologando. E aí vou aproveitar para fazer um tarologando de 2 dias, que é uma ideia interessante também. Então, nós concluímos um dia 23. E claro, o próximo dia então será 24. Então, dentro da numerologia, você vai tendo para cada dia um artigo numérico, que segue um ao outro. Então, claro que se ontem foi uma finalização de soma 4, hoje, sexta-feira, né, vai ser 5. Então, os números seguem a sua sequência de 9 em 9, né, para sempre. Então, esse é um ritmo natural pitagórico. Vai ser diferente no cabalístico e vai ser diferente também no esotérico, porque aí eu posso pensar e fazer um ritmo de 22 em 22 forças e potências e tentar olhar um pouco o que se forma. Para a gente tarologar no dia também é válido, super válido, não se valer, né, da numerologia, por exemplo, né? Eu não sou tão boa de matemática e número, então eu só pego então as minhas cartas como tarólogo. Peraí, deixa eu soltar alguém que ficou preso na caixinha. Pego as minhas cartas, embaralho. Fernanda, como é que você embaralha? Uma carta em cima da outra, uma carta em cima da outra, uma carta em cima da outra, pelo tempo que eu senti que é necessário. Então, eu posso fazer um único embaralhamento? Às vezes é pouco. Posso fazer 2? Melhor. 3, acho ótimo. Depois do 3, o que você fizer é por sua conta. Então, minimamente, eu sempre me observo fazendo mínimo de 3 embaralhamentos, né? De colocar as cartas numa nova sequência. E aí eu sempre faço uma quebra, ou um corte, ou uma abertura dessas cartas. E eu gosto de sempre abrir em 3 também. Eu adoro o número 3. Né? É da Divina Trindade, das 3 forças. Então eu gosto demais. Do triângulo que eu gosto. E aí eu tenho o baralho pronto para alguém escolher uma carta. Estou abrindo para mim, não estou olhando, né? Então eu posso muito bem abrir para mim aqui, onde eu também não vejo. E aí eu vou pensar na sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, qual será o arcano que vai se apresentar para o Brasil. E aí eu puxei aqui e eu tenho então a sacerdotisa. Aguardar, silenciar, intuir, perceber as coisas. Aguardar é uma boa palavra, silenciar é uma boa palavra, né, na ordem da sacerdotisa. Eu posso ler, eu posso sentar aqui e ficar esperando o tempo passar, eu posso fazer uma novena, eu posso simplesmente ficar contemplando ou aprender a contemplar. Então, a sacerdotisa é aquela que diz silêncio nessa sexta-feira. Aguardar, intuir nessa sexta-feira. Então, essa é a energia que eu puxei. Então, o que é isso? É a minha percepção enquanto taróloga, puxando um arquétipo que vai inspirar o dia do Brasil, mas passa pela minha percepção. Então, na minha percepção, o Brasil vai ter um dia ainda recolhido, ainda, né, mas talvez com algumas coisas em silêncio, talvez com pessoas de meia porta e fazendo algumas coisas acontecerem, ou todo mundo subindo para a nuvem ou para outros universos. Ao mesmo tempo, é como se todo mundo fosse ficando meio acostumado a um silêncio, né? Ao invés da euforia, né, ou das movimentações de emoções mais fortes, amanhã vai ser um dia, talvez, de todo mundo contemplar em silêncio. Afinal de contas, é bastante tempo, né? Talvez algumas pessoas estejam já um pouco tristes, um pouco cansadas, silenciosas. Muito bem, esse foi o arcano que passou por mim para falar algo para o Brasil. E uma das palavras da sacerdotisa é: espere aí um pouquinho. Tente trabalhar a sua memória e a sua habilidade de estar com aqueles que estão com você, ou de estar na vida consigo mesma
da melhor forma possível, do jeito mais carinhoso que você puder cuidar de si, de lembrar inclusive de todas as coisas boas, todos os grandes momentos da história ou pessoais, né, de passar por cima de gigantes dificuldades. E aí no dia 24 a gente começa com uma energia de número par, né? Então a gente tem o 2 e o 4. O 2 que fica quietinho, que é a própria sacerdotisa, e o 4 do imperador, dizendo cada um no seu quadrado. Então, que cada um consiga permanecer na sua circunscrição, no seu espaço quadrado, fazendo aquilo que já sabe que tem que fazer da melhor forma possível. No mês 4, que é disso mesmo, no ano 2020, que também traz, então, a história do 22, o número do construtor de almas, muito mais do que o construtor de casas, resorts, hotéis ou prédios de apartamento, aqui a gente vai ter o construtor de alma. Então, o número 4 mais 2 vira um número 6, o número de curador, o número do cuidador, o número do amoroso. Pode ser um dia muito bom para a amorosidade, amorosidade para comigo, amorosidade para com o planeta, cuidados para comigo, cuidados pessoais, cuidados que a gente está tendo que fazer com o outro, consigo mesmo. Né? Ser cauteloso e cuidadoso é do número 6, tentando harmonizar e manter o melhor em tudo que faz. O 4 vai manter os hábitos, vai manter as circunstâncias como estão. E aí, de novo, o 22, eu não vou virar ele para o 4. Né? É um número tão bonito quando vem dobrados, então a gente deixa eles dobradinhos. E eu vou somar então o 6 com o 4 e vou descobrir aqui o número 10. Claro, eu sou taróloga, né? E o 10 é um número que é o número da roda da fortuna. A gente pode ter amanhã algumas viradas. Essas viradas podem ser para o bem, como também podem não ser para o bem. Mas amanhã muitos golpes de sorte poderão acontecer. Eu sempre vejo no movimento da roda o girar da vida. Então amanhã a vida gira, vão ter novidades boas, vão ter novidades talvez das coisas ruins que todo mundo já sabe quais são. E aí todo mundo também já fica mais na sorte. Vamos olhar o que há de bom na virada da vida, né? Porque eu tenho que cuidar de mim. Então, quando a roda gira, a gente tem que achar o nosso eixo interno, nosso lugar pessoal, aonde é bom para mim, com quem eu fico bem e de que forma eu fico bem aqui. Aí a gente vai ter, então, eu fiz duas contas. O 22 mais o 10, ele vai dar o 32, né? O 32, como não é nenhum número especial, apenas a comunicação e o cuidar do outro, estar com o outro, vai gerar novidades. Amanhã todo mundo vai estar ou inovando. Então, se eu sempre fiz o café da manhã de um jeito, talvez amanhã eu faça de outro. Eu vou tentar fazer uma novidade, eu vou gostar de ouvir uma novidade. Amanhã algumas coisas giram, algumas coisas se inovam, tem novas perspectivas. O 5 gosta de olhar para o futuro, gosta de ficar parado, né? Da mesma forma que se por um acaso eu quiser reduzir para 1 e somar o 22 mais o 1, eu vou direto para o 23. É quase o espelho um do outro, né? E vai dar no 5 de qualquer forma. Então amanhã a gente tem o Arcano Papa. Um dia de conhecimento, um dia de sabedoria, um dia de dar bons conselhos, receber bons conselhos, um dia de oração. Porque o Papa nas cartas do tarô, ele significa todos os profissionais liberais e todos os conselheiros, aqueles que aconselham o rei, aqueles que fazem processos terapêuticos, os terapeutas. O tarólogo também cabe aqui, né? Mas o Papa ia ficar muito bravo com o tarólogo, mas cabe aqui também. Mas principalmente os profissionais liberais todos, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o advogado, o juiz, enfim, todas as profissões cabem aqui também, porque o Papa sempre diz, olha, eu andei muito, eu estudei muito, eu me esforcei muito para chegar nesse lugar de sabedoria e quero dividir com você, né? Ou quero poder passar o que eu sei para você,
que é exatamente o que a gente faz quando a gente vai para um advogado, pedir um conselho para um determinado assunto, você paga a hora do advogado tal, sai de lá com mais informação sobre o assunto, que pode te esclarecer se você vai, não vai fazer uma ação e tal. Ok? Esse é o Tarologando. Então, qual é a sugestão dessa sexta-feira? É uma sugestão de leia um bom livro, converse com uma pessoa interessante pelo telefone, pelo celular ou pelo YouTube, assista algo que te engrandeça, algo que te instrua, que te aconselhe, né? Que dê mais informação e conhecimento e traga sabedoria para o seu coração. Essa é a sexta-feira e aproveita para fazer alguma coisa inovadora, alguma novidade, né? Para poder aproveitar mais o final de semana. Então fica aqui um forte abraço, por favor, se você gostou, dá um like e se inscreve aqui no canal para a gente continuar trocando não só informações sobre o tarô, começo com ele, mas eu tenho muita coisa para contar no futuro próximo. Falou? Então um grande abraço, gente, até!